Torcida colorada, bora acompanhar a repercussão de mais uma vitória do Inter. Se inscreva e deixe like. O incrível caso do time que não perde. Estamos falando de uma invencibilidade de 13 jogos. 13 jogos nesse período. Que loucura. Esse é o Inter do Roger Machado, que inclusive no retorno do Campeonato Brasileiro está na terceira colocação. Isso mesmo. Tem os mesmos 25 pontos do Palmeiras, 25 pontos no retorno, 2 a menos do que o Fortaleza, que é o líder do retorno nesse momento. O Botafogo, para vocês terem uma ideia, que é o líder máximo do Campeonato Brasileiro, virtual campeão, abriu 6 do Palmeiras com a vitória sobre o Vasco, tem 24 pontos nesse retorno. O Inter tem 25. O Inter de Roger Machado, de Andrés D'Alessandro, de Paulo Paixão, de Alan Patrick, de Bernabei, de Wesley, de Rocher, de grandes valores individuais, mas de um coletivo muito forte. Era um time do Beira-Rio que, contra o Criciúma, que muita gente fala assim, eu vi muitos torcedores, a minha amiga Renata Fã, por exemplo, não, o Inter joga bem contra o Flamengo, fez um grande jogo contra o Flamengo, apesar do empate, mas contra o Criciúma quer ver que vai se complicar, porque essa é a história do Inter, né? O Inter sempre enfrenta muito bem grandes adversários, né? E se complica com outras equipes que estão disputando outras coisas, né? Ponta de baixo da tabela, aquela coisa toda. Pareceu isso. O primeiro tempo não foi tão... Aliás, o jogo não foi tão simples quanto o resultado possa parecer. Mas, vejam só, o resultado final é que o Inter ganhou. Então, mesmo nesse folclore, nesse imaginário de que o Inter enfrenta dificuldades contra times menores do que ele, mesmo assim ele tem vencido, apesar das dificuldades. Porque, ok, o Inter teve chances, o Criciúma também. O Criciúma fez um jogo de enfrentamento contra o São Paulo na rodada anterior. Está disputando ali uma condição de escapar ainda do rebaixamento e, quem sabe, até uma Sul-Americana, porque a distância é muito pequena, né, entre o time que foge do Z4 e daqui a pouco consegue uma vaga numa competição internacional. E é um Criciúma que, enfim, de jogadores cascudos, experientes, né, o Bolácio, o próprio Felipe Viseu, o Marcelo Hermes, que é conhecido do torcedor gremista. Enfim, tem jogadores ali rodados e é um time chato, competitivo. O Inter teve oportunidades, inclusive, para abrir o placar, o Borré perdeu um gol, depois outras chances criadas, o Wesley mesmo, que jogador virou o Wesley no Inter, hein? Que cara assim incisivo pelo lado esquerdo, ele está com uma confiança muito grande, ele vai para cima, ele cria muitas jogadas, enfim, e o Criciúma se defendendo aqui daquela coisa toda e tal, até que tem uma falta, uma cobrança de falta e o Alan Patrick, camisa 10 e faixa, cobra na gaveta. A gente não vê todo dia ou sempre gols de falta no futebol brasileiro, lamentavelmente. Mas o Alan Patrick, ele tem muita qualidade, né, na bola parada, para bater na bola. E a falta não era de tão perto assim, ele bate com curva, assim, no ângulo. O goleirão foi que não achou nada, assim, a bola foi no ângulo, impressionante. E aí o gol do Alan Patrick, ele destrava, né? Ele destrava um Inter que estava criando aquele rumor do tipo, rapaz, vamos se complicar contra o Criciúma, será que vai ficar no 0-0, será que a gente não vai fazer nenhum gol e não sei o quê, daqui a pouco numa escapada, será que vão perder o jogo? Não, esse jogo tem que vir os 3 pontos, aquela coisa toda, porque o Inter está numa toada muito grande para beliscar essa vaga na Libertadores da América. E aí o gol do Alan Patrick destrava tudo isso, do tipo assim, não, hoje nós vamos ganhar de novo. E aí nos minutos seguintes ali ainda, no final do primeiro tempo, tem o Felipe Viseu expulso. Que é uma expulsão, assim, cara, bizarra, né? Porque não dá para questionar a expulsão. A regra fala em força excessiva. E por mais que, obviamente, o Felipe Viseu não queira atingir daquela maneira o companheiro, ele não mediu a consequência disso, né? O Rogel, né, quando ele vai até muito corajoso, né? Porque ele vê que o Viseu vai concluir, mas ele vai de cabeça para afastar a bola. Cara, e aí ele chega antes na bola e o Viseu dá com tudo, um chute na lata dele, assim, ó, bum. Claro, precisou de atendimento médico, porque... Mas como é que você não calcula isso, né? Tem um zagueiro, você levanta o teu pé e você chuta com toda a força, sabendo que o zagueiro pode disputar a bola de cabeça, é por isso que o Viseu acabou expulso. E aí ficou com um jogador a menos o Criciúma, o Inter já estava vencendo o jogo por 1-0, o segundo tempo ele se ofereceria ainda mais, e mesmo assim não foi tão simples. O Inter criou, esse segundo gol parecia que não ia sair, o Criciúma viveu de chances muito esporádicas, né? O Roger Machado terminou o jogo com 2 jovens de 17 anos, volante Luiz Otávio, bom, hein?
Bom esse volante Luiz Otávio. E o Gabriel Carvalho, que todo mundo conhece, né, o meia. Botou o Bruno Henrique também no lugar do Thiago Maia. E botou o Ener Valencia no lugar do Alan Patrick. O Wanderson também, que ele está tentando recuperar. O Roger já recuperou o Valencia, né, no gol contra o Flamengo. Está tentando recuperar o Wanderson. Aliás, o Wanderson deu passe para o Valencia naquele gol contra o Flamengo. E tá dentro dessa gestão de grupo aí do Roger Machado. E o Wesley, cara. O Wesley faz o segundo gol. E que golaço. Aí ele caiu pelo lado direito. Começa a jogada, entorta o jogador do Criciúma, o primeiro, vai para dentro da área, entorta mais um, corta para lá, corta para cá. O Bruno Henrique até tá na jogada querendo concluir, mas aí felizmente ele deixa o Wesley finalizar, ele finaliza cruzado no ângulo e faz o 2-0. 13 jogos de invencibilidade. Quarto colocado, pode ser ultrapassado pelo Flamengo, que joga contra o Cruzeiro fora de casa, ainda nessa rodada, né, nessa quarta-feira, mas chegou a 54 pontos. 54 pontos, gente. 56, perdão. 54 tem o São Paulo, que venceu também o Bahia fora de casa. E aí esse G6, ele já se descolou do sétimo, que é o Bahia, que parou, né, nesse jogo contra o São Paulo e ficou com 46. Então, assim, tem 8 pontos separando o sétimo do sexto. E o G4, em termos de fase de grupos, ele pode virar G6 por conta de uma configuração aí dos clubes brasileiros envolvidos aí em Libertadores, em Copa do Brasil. Então, o Flamengo, por exemplo, né, que está entre os 5 ali, né, ele pode abrir mais uma vaga. O caso do Botafogo. O Botafogo vencendo, ele já vai abrir essa vaga, né? O Atlético Mineiro não, que está mais para baixo. Mas o Botafogo vencendo a Libertadores, ele já vira G5. Sendo G5, o Flamengo, por exemplo, tem vaga direta. Só que aí o Flamengo ganhando a Copa do Brasil, abre G6. Então o Inter, que hoje é quarto, mesmo se ele chegar em sexto, ele vai para a fase de grupos da Libertadores. É muito, muito tranquila a vida do Inter agora. Claro, tem mais 6 jogos ainda para serem realizados, mas o Inter está numa... especialmente pelo desempenho, né? Eu acho que quando a gente projeta assim, o Inter vai para a Libertadores, vai. Não é só pelo resultado até aqui, porque esses resultados até aqui eles não são ocasionais. É um time que joga bem, é um time consistente, é um time que luta, que briga, que entendeu que precisa desses resultados, né? O Inter transformou para si um novo campeonato. Para muitas equipes, né, chegar nessa fase assim, ficar brigando por vaga, meio que esmorece o time. O Inter não. Aí é mérito ou do D'Alessandro, ou do Roger, ou do Paixão, ou de todo mundo lá dentro de entender o seguinte, cara, vamos até o final. Vamos até o final, se não der para buscar o Botafogo, a gente chega em segundo e beleza, isso vai nos dar moral para o ano que vem. O Inter entendeu isso. E é por isso que eu abri o vídeo dizendo que, cara, se o Roger chegasse um pouquinho antes, porque ele corrigiu tanta coisa assim que me parecia meio óbvio assim, que o Eduardo Cudê não fazia, e o time está jogando numa confiança, num nível de consistência tão grande, que, cara, podia muito bem emendar uma sequência agora até o final, só que não vai buscar o Botafogo. O Botafogo abriu 6 do Palmeiras, chegou a 67, o Inter tem 56, então são 11 pontos de diferença faltando 6 jogos. É praticamente impossível, não vou dizer que é impossível, porque matematicamente dá. Até pelo momento do Botafogo. Aí vamos de novo em desempenho. Se é um time que está oscilando, como era no ano passado, por exemplo, em que você pensa, eles estão tropeçando, se ele tropeça hoje contra o Vasco, por exemplo, entendeu? Aí você poderia pensar, caramba, o Inter está assim, está decolando assim, e se os caras ali da frente começarem a patinar, o Inter pode chegar. Não dá mais tempo e só por causa desse momento do Botafogo, porque Palmeiras e Fortaleza, eu acho que o Inter ainda pode buscar. Tem uma distância grande ainda, assim, 5 pontos do Palmeiras, mas eu poderia dizer que nesse caso é possível. O Botafogo já não. Então é só por isso que o Inter não vai disputar o título esse ano, porque o Roger chegou depois. Se ele chega um pouquinho antes, sabe-se lá o que estaria acontecendo. O que vocês acharam do jogo? O que vocês estão achando desse Inter, do Roger Machado? Só me resta observar daqui. E pensar o que promete um 2025, né? Como o Grêmio vai reagir a isso. Historicamente, a gente sempre ficou olhando um para o outro. O Grêmio está vendo o que o Inter está fazendo, o que o Inter fez ao trazer o Roger. Não é por ser o Roger, é por entender que o Roger tinha uma capacidade para gerir esse grupo. É por entender que o D'Alessandro poderia motivar esses caras. É por entender que o Paulo Paixão era o cara para resolver os problemas físicos do time. E está acontecendo.